Olá, amigos e visitantes, sejam bem-vindos. José Francisco mais uma vez aqui no canal. E no vídeo de hoje, pessoal, eu quero fazer o complemento desse vídeo aqui, ó, que eu fiz ontem, onde eu fiz aqui a representação da retificação em meia onda, em meia ponte, né? Melhor dizendo, né? Então, hoje eu vou estar representando isso aqui de forma prática, mostrando no osciloscópio. Porque, como eu disse, aqui a gente retificou apenas metade do ciclo, que seria, na verdade, isso aqui, ó. A gente retificou apenas isso, né? Metade do ciclo. Por isso o nome retificação em meia onda. E hoje eu vou estar representando isso no osciloscópio para que você veja que realmente é assim que funciona. Então vamos lá, deixa eu tirar aqui, deixa eu abrir aqui, vou fazer um novo desenho para que você veja aí como que realmente funciona, ok? Só que antes, eu quero fazer uma pequena observação. Bom, vamos lá. Vamos imaginar aqui, mesma coisa de antes, né? Vamos imaginar aqui um transformador entrando aqui na rede elétrica, uma tensão de 220 volts. No secundário, eu vou ter aqui a minha tensão rebaixada e eu vou, já de cara, eu vou estar pegando esse cara aqui, ó, que eu mostrei aí no vídeo anterior. Eu vou estar pegando esse cara aqui, eu já liguei ele no 220 e eu vou medir aqui no secundário dele para a gente ver que tensão que eu vou ter aqui, né? No circuito anterior eu representei ele como sendo de 12 volts, até porque ele tem duas tensões no secundário, 6 mais 6, então daria 12, né? É o que está escrito aqui. Deixa eu até mostrar aqui. Olha só. 6 mais 6 por 100 miliamperes. Então, 6 mais 6, se eu tirar o CT, que é o fio preto, ficar só os dois verdes, eu vou somar os dois verdes, os 6 mais 6 tem que dar 12 volts. Vamos ver quanto que realmente ele está dando. Eu já coloquei aqui na escala, botar na escala AC, porque aqui é uma tensão alternada, e vamos medir para a gente ver qual é a tensão desse cara. Vamos lá. Olha só. Na verdade, ele está dando aí cerca de 14 volts. Você está dando para ver bem aí. Deixa eu levantar aqui o multímetro, que a gente possa ver aí realmente certinho aí a tensão que está dando. Saiu aqui, deixa eu encostar aqui. Olha só. Está dando aí uma tensão de cerca de 14 volts. Ok? Lembrando, eu estou medindo também essa tensão. Vou estar colocando aqui, ó. Aqui também eu vou ter uma senoide. Aqui na saída também, né, eu vou ter uma senoide, é uma tensão AC, da mesma forma que está entrando no primário, que é uma senoide grande. No secundário, eu também tenho a mesma tensão senoidal. E nesse caso aqui, eu tenho uma tensão de 14 volts. Lembrando que esse 14 volts é a tensão RMS. E o que é
a tensão RMS. Imagine o seguinte, essa tensão de 14 volts, ela é exatamente assim. Deixa eu desenhar aqui, ver se eu consigo fazer aqui mais ou menos uma senoide, fazer um pouco maior. O que que acontece? Vou desenhar aqui um pouco maior, lembrando que de desenho eu sou péssimo, mas vamos lá. Imaginando aqui uma senoide, onde eu tenho uma tensão RMS de 14 volts, esse RMS, na verdade, é a tensão média, que seria 14 volts. Então, imagine essa senoide, eu tendo a tensão de pico, que é do ponto zero até aqui, tensão de pico. Se eu tirar uma média disso aqui, eu vou ter 14 volts. Agora, se eu quiser realmente saber qual é a tensão que eu tenho do ponto zero, que é esse aqui, até o pico, que seria a VP, até a tensão de pico, eu teria que fazer um cálculo. E esse cálculo, ele não é complexo, ele é simples. O que seria a tensão de pico? Deixa eu pegar aqui uma calculadora. A tensão de pico, na verdade, ela é a tensão RMS vezes raiz de 2, eu vou encontrar a tensão de pico. Vamos lá? Vamos ver quanto que é? Então, 14 vezes raiz de 2. Raiz de 2 é 1,41418. Vai dar 19,79. Então, veja que a tensão do ponto zero até o pico da senoide, eu teria lá cerca de praticamente 20 volts, né? Vamos botar aqui que seja 20 volts, VP. Tensão de pico seria em torno aí de 20 volts, ok? Então, a RMS, que é uma média dessa tensão AC, dessa senoide, seria em torno de 14 volts. Agora, vamos medir agora com o osciloscópio. Eu vou estar colocando aqui o diodo, mesma coisa que eu fiz no outro. Colocar aqui o meu diodo e vou colocar também a minha carga, só para exemplificar, né, que seria a minha carga. A gente vai medir aqui, ó, desse lado, esse lado aqui, a carga aqui na verdade eu coloquei só para representar, né? A gente vai medir desse lado do diodo em relação a esse lado. Imaginando como eu coloquei aqui o diodo na polarização direta, sendo o anodo o lado positivo e o cátodo o lado negativo. É exatamente assim que eu vou fazer com o transformador. E a gente vai medir aqui para que a gente encontre aqui no secundário exatamente essa forma de onda aqui, ó. A gente vai encontrar exatamente isso aqui, ó. Da mesma forma que eu demonstrei lá no outro vídeo. Se você não viu o outro vídeo, já aproveita aí e dá uma olhada lá. Que foi o vídeo de ontem, né? Que eu fiz aí já fiz a postagem, né? Então vamos lá. Aqui está. Vejam só. Eu já liguei o 220 e agora eu vou colocar o diodo para que você veja. Olha só. Anodo do diodo, que é o lado positivo. Eu vou ligar aqui no transformador.
e aqui está o cátodo. Então, eu vou medir no cátodo em relação ao anodo, em relação ao outro lado da bobina do transformador. Bom, para isso, vou ter que colocar aqui esse osciloscópio. Vamos medir aqui, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou colocar aqui a minha referência no transformador, um lado da bobina, como lá está, e o outro lado eu vou colocar no cátodo do diodo, para a gente ver o que aqui está. Ó. O transformador está aqui, é porque está meio longe, né, por causa do fio que é longo, mas vamos lá, vou colocar aqui, vamos ver o que vai dar. Olha só, viu só, pessoal? A mesma coisa que eu tenho aqui, que eu fiz lá no desenho, aqui, ó, eu tenho também aqui na tela do osciloscópio. Aliás, a propósito, deixa eu fazer diferente. Deixa eu medir com outro osciloscópio, com uma tela maior, para que a gente visualize melhor isso daqui. Deixa eu pegar outro osciloscópio aqui. Esse aqui ele é uma tela maior, e a gente vai visualizar aqui melhor o tamanho da onda aí. Deixa eu pegar ele aqui. Não vou nem fazer cortes, porque aqui vai ser rápido. Deixa eu colocar ele aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo colocar o osciloscópio aqui numa posição para que você veja melhor aí. Sincronizar aqui direitinho para ficar bacana. É isso aí. Então vamos lá. Mesma coisa. Eu vou pegar aqui a ponta desse osciloscópio aqui. Olha aqui, ó. Vou colocar a referência do osciloscópio aqui. Chegar mais para perto aqui. Colocar a referência, aí está. E o lado do diodo, cátodo do diodo no caso, vou colocar aqui o osciloscópio. Olha só. Vejam só aí, ó. Exatamente como eu mostrei lá no desenho, né? Exatamente. Aqui a gente tem o semicírculo positivo, que antes era uma senoide e passou para o outro lado do diodo, semicírculo positivo. Aqui a gente tem o vale, que seria o semicírculo negativo, que foi cortado. E na sequência a gente tem, novamente, outro ciclo positivo, né? Então, pessoal, deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui, que dá mais ciclo. Olha só, aí está. Agora, o que acontece? Se eu colocar o capacitor de filtro, aí entra a questão de tampar esse vale aqui, ó. Eu vou até mostrar, deixa eu tirar o osciloscópio aqui, vou até mostrar lá no desenho para que você entenda o que de fato foi feito e o que de fato acontece. Olha só, pessoal, o que vai acontecer agora? Aqui, eu vou desenhar aqui no circuito, eu vou colocar um capacitor exatamente aqui, ó, sendo o lado de cima positivo. Por que o lado de cima é positivo? Porque é o lado onde vai estar saindo, onde o parte do ciclo aqui, ó, parte do ciclo aqui que é positivo, ele vai estar passando para cá. Vai estar passando para cá, ó, exatamente aqui. Aqui vai ser
ciclo, metade do ciclo positivo, né? Vai passar para cá. Então, se aqui é positivo, obviamente o positivo do capacitor tem que estar aqui, ó. Exatamente aqui, ó, no catodo do diodo. Então aqui está o positivo do capacitor e aqui está o negativo, né, que é o lado de baixo. E eu vou colocar um capacitor de 1000 micro, olha só, 1000 micro por 35 volts. Se eu consigo, olha só aí, ó, 1000 micro por 35 volts. E a gente vai ver o que vai acontecer com essa senoide aqui. Teoricamente, olha o que acontece. Quando a metade do ciclo passa para o lado de cá, que é a parte positiva, ela vai carregar esse capacitor com essa tensão. Ele vai ficar carregado. Teoricamente, ele ficaria mais ou menos assim, ó. Carrega o capacitor, ó, ficaria mais ou menos assim. Quando o capacitor começa a se descarregar, já vem um novo meio ciclo aqui, ó, preenchendo novamente esse espaço aqui, né? E aí, na sequência, quando essa tensão aqui, quando ela começa a cair, aí novamente o capacitor entra em ação e se carrega novamente. Olha só o que vai acontecer lá no final. Novamente, quando, na verdade, isso aqui, ele se carrega até aqui, ó. Carrega até o topo lá. Ele começa a se descarregar, carrega até o topo novamente. Novamente, quando essa tensão aqui começa a cair, o capacitor está carregado, ele novamente vai preencher esse espaço, que é o tempo em que chega novamente o novo meio ciclo lá em cima. Então, teoricamente, isso aqui ficaria assim. Ficaria uma senoide mais ou menos assim, ó. Não seria uma senoide 100% retinha. Isso, se colocarmos um capacitor com uma capacitância baixa e também se colocarmos uma carga, que é o caso desse resistor aqui. Por que que ficou esse vale? Porque aqui eu imaginei colocar o capacitor e colocar uma carga aqui, que seria o consumo, seria a coisa que eu vou alimentar. Aí sim, ficaria esse pequeno ripple, né? Esse aqui a gente chama de ripple. No entanto, como aqui nesse exemplo eu não vou colocar a carga, então com certeza eu vou ter uma senoide assim, ó. Uma senoide não, vou ter uma tensão retinha. Eu vou ter uma linha, não vou ter ripple, né? Por que que eu não vou ter ripple? Porque eu não tenho carga consumindo, né? Vai ser uma reta. Então, vamos colocar aqui o filtro, mostrar no osciloscópio como que vai ficar. Bem, pessoal, aqui eu quero fazer duas observações. A primeira é com relação à tensão máxima de pico, aquela tensão que eu calculei, que seria os 14 volts RMS, vezes raiz de 2, vai dar aí cerca de 20 volts. Lá deu 19,79 no cálculo, né? E o que acontece? Com o multímetro, a gente não consegue medir a tensão de pico. Com o multímetro, a gente mede
a média da tensão, que é a tensão RMS, no caso, aqueles 14 volts, que deu, pelo cálculo, 14,79. E aqui no osciloscópio, se a gente olhar, olha aqui, ó, tensão máxima de 20 volts, positiva, e, obviamente, 20 negativo, que vai dar um pico a pico de 40 volts, né? A outra observação é com relação à frequência. A frequência da nossa rede elétrica, ela é 60 Hz. E no secundário do transformador, que no caso é os 14 volts RMS, a gente vai ter a mesma frequência da entrada da rede, que aqui está, olha só, 59,9 alguma coisa, ou seja, 60 Hz, a mesma frequência da rede. E agora eu vou estar colocando aqui, vou estar ligando aqui, ó, deixa eu mudar aqui a ponta de prova para o outro lado do diodo, olha só, tá lá, e agora eu vou colocar o capacitor lá onde eu fiz aquele desenho. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Acho que eu não vou conseguir mostrar, mas é exatamente como eu fiz o desenho. Vamos ver o que vai acontecer. Se vai ficar reto, se não vai, como que vai funcionar. Olha só, pessoal. Viram só? É uma reta. E se a gente olhar ali, ele tem um certo ruído. Esse ruído aí seria exatamente o ripple, né? Que a gente fala. Tirando o capacitor, olha aí, ó. Tirou o capacitor, volta lá para a retificação meia onda. Retificação meia onda. No caso aqui, ela é pulsante, porque não tem filtro. Não tem um capacitor de filtro. Quando eu coloco o capacitor, vamos lá. Olha só. Fica bem reto. Deixa eu tirar aqui essa lateral aqui, para a gente visualizar melhor aí. Vou colocar novamente aqui, que a gente vai ver ali de fora a fora. Ver como é que fica. Olha só. Então é isso aí. É exatamente assim como funciona. Como foi visto lá na teoria, a prática é exatamente isso. Não muda nada, ok? Lembrando que se você está no canal pela primeira vez, não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações. Se gostou do vídeo, dá um like para ajudar o canal. E na sequência, o próximo vídeo, eu vou estar fazendo a retificação de onda completa com center tape. Então, fique aí, não deixe de assinar o canal se não for inscrito, marque o sininho para receber as notificações e aguarde o próximo vídeo. Lembrando que o like me ajuda bastante. Por enquanto é só, um abraço e até a próxima.